Minha vida desmoronou por toda a maldade que eu fiz. Mas eu era ignorante demais para perceber isso. Meu nome é Viviane Duarte. Tenho 42 anos, moro em Sorocaba, interior de São Paulo. E tem gente que diz que eu sou metida. Mas eu não ligo. Não sou metida. Sou exigente. Sou limpa, organizada, discreta e gosto de viver em paz. E se isso incomoda os outros, o problema não é meu. Moro no condomínio Torres do Vale. Já vai fazer 9 anos que eu tô aqui. Comprei esse AP com o suor do meu trabalho. Sou formada em administração, tenho inglês fluente e trabalho com gestão de contratos numa multinacional. Meu marido, o Roberto, é mais na dele. Um homem bom, trabalhador, mas sem muito pulso. Quem cuida das coisas sou eu. Da casa, das contas, da ordem, até do cachorro sou eu quem leva no veterinário. Aqui no prédio, eu me dou bem com quase todo mundo. Ou pelo menos parecia que sim. A maioria me respeita. Eu sou ativa no grupo do condomínio, ajudo na organização das festas, levo reclamações direto para o síndico e sempre cobro as regras do regimento interno. Eu sei como manter a ordem. E, sinceramente, alguém precisa fazer isso. Porque se depender da maioria, vira bagunça. Você não tem ideia da quantidade de gente sem noção que já passou por aqui. Gente que toca funk alto às 7 da manhã, que cozinha com a porta aberta, espalhando o cheiro de fritura pelo andar, que coloca a criança para correr no corredor como se fosse playground. Já teve até um que fez churrasco na sacada. Churrasco! Achando que o prédio era sítio. Mas comigo não tem essa. Eu chamo atenção. Reclamo, denuncio se precisar. E sempre com educação. Eu não grito, não faço barraco. Eu aponto. E se não corrigir, eu subo o tom. Aqui, no meu andar, ninguém entra e sai sem saber quem manda. O pessoal brinca que o andar 2 é o reino da Viviane. Eu até acho graça, mas no fundo, é verdade. Não sou dessas que aceita qualquer coisa em nome de respeito. Para mim, respeitar é manter o seu canto limpo, não incomodar os outros, não impor sua vida para os vizinhos. Quer fazer bagunça? Vai para outro lugar. Quer ser diferente? Que seja, mas no silêncio. Agora, se tem uma coisa que eu não tenho paciência, é com essa gente que vive com santinho pra cá, terço pra lá, vela acesa dentro de apartamento e esse teatro todo de devoção. Me desculpa, mas não dá. Eu sou evangélica e a Bíblia já diz: maldito o homem que confia em imagem. Eu vejo essas imagens de Nossa Senhora, esses altares improvisados com flor e pano rendado, e me dá enjoo. Idolatria escancarada. Aqui no prédio já teve uns que tentaram fazer dessas. Um dia vi uma moradora rezando o terço alto na sacada. Outra vez um entregador deixou uma caixa com imagem de santo na portaria e ficou aquele comentário. Teve até uma que quis montar um altar no hall. Avisei o síndico na mesma hora. Constrangi? Constrangi. Mas fiz o certo. O prédio é laico e é para todos. O que eu quero é só uma coisa: tranquilidade, ordem, limpeza. Um ambiente civilizado como todo condomínio respeitável tem que ser. E eu faço minha parte. Não atraso o condomínio, não deixo lixo na porta, não deixo o Frodo latir à noite. Cuido do andar como se fosse meu. Por isso, quando fiquei sabendo que o apartamento 204 ia ser vendido, já fiquei atenta. Sempre fico. Eu pesquiso no site da imobiliária, pergunto discretamente na portaria, olho quem vem visitar. Já vi cada coisa: casal gritando, mulher com filho chorando, até gente com cara de acampado, sabe? Fico de olho. Meu andar é minha casa. Não vou deixar qualquer um invadir esse espaço. O 204 ficou vazio por uns 2 meses. Foi até bom. Andar calmo, sem barulho. De vez em quando eu ouvia a faxineira limpando lá dentro, preparando o apé para vender. Passei umas vezes na frente, espiando pela janela da cozinha, só para ver se não iam fazer reforma barulhenta. Mas então veio a notícia: vendido. E aí, no fundo do estômago, eu já senti que vinha encrenca. A chegada da nova moradora do 204 foi numa terça-feira de manhã. Acordei com o barulho do caminhão de mudança encostando na frente do prédio e o interfone tocando na portaria. Não precisei perguntar nada.
Desci com o Frodo para fazer xixi e já fui ver a movimentação. Foi ali que vi pela primeira vez a tal da Sandra. Cabelo preso, camiseta desbotada, calça de moletom puída e um menino pequeno pendurado na barra da blusa. Ela parecia cansada, meio atrapalhada, suando enquanto falava com os carregadores e tentava organizar as caixas. De longe, já deu para ver que era o tipo de gente que acha que boa intenção resolve tudo. Cara de gente simples, dessas que vive de oração, fiado e esperança. Voltei para o meu apartamento já com a pulga atrás da orelha. Fiquei escutando a movimentação pelo corredor, o arrastar de móveis, as conversas baixas, as risadas do menino. Fiquei sentada na minha mesa da sala, tomando café e anotando mentalmente os detalhes. O número de caixas, a quantidade de móveis usados, o tipo de voz que ela tinha. À tarde, resolvi me apresentar, mas não como elas fazem, de forma aberta, escancarada. Eu fui com estratégia. Levei um bolinho de laranja que eu mesma fiz, coloquei numa bandejinha com guardanapo de florzinha e fui bater na porta dela com o melhor sorriso do mundo. Oi, vizinha, boa tarde. Eu sou a Viviane, moro aqui do lado, no 203. Vim dar as boas-vindas. Sei como é puxado o dia de mudança. Entreguei o bolo como se fosse presente de aniversário. Ela abriu a porta com o rosto surpreso, até emocionado. Nossa, que gentileza! Muito obrigada, dona Viviane. Desculpa a bagunça, ainda tô me ajeitando. Fiz meu papel direitinho. Imagina, querida, pode chamar só de Vivi. Posso entrar um minutinho, só para te dar umas dicas do prédio? Entrei como quem vem por bem, mas com um olhar de scanner. Reparei tudo. Piso de cerâmica barata, sofá com forro florido, cortina improvisada com lençol. Mas o que mais me chamou a atenção foi o canto da sala. Lá estava, um altar, pequeno mas bem visível, uma mesinha coberta com um pano branco, flor murcha num copo, uma vela apagada e no centro, a imagem dela, Nossa Senhora Aparecida, de gesso, pintada de azul escuro com dourado. Aquilo me deu um calafrio de raiva e náusea misturada. Eu sorri. Que cantinho é esse? Perguntei como quem admira. Ela ficou toda boba, como se fosse algo bonito. Ah, é meu altarzinho. Sou devota de Nossa Senhora, desde criança. Onde eu vou, levo ela comigo. Tive que respirar fundo para não falar o que realmente queria. Que bonito! Só cuida para não acender vela muito perto de tecido, viu? Já teve caso de incêndio por essas coisas. Perigoso. Ela sorriu, sem perceber o veneno. Fico esperto assim, pode deixar. Depois disso, passei mais uns minutos falando sobre o síndico, as regras do lixo, o grupo do WhatsApp. Ela ouvia tudo, com aquela cara de quem queria agradar. Me despedi com um beijo falso no rosto e voltei para o meu apartamento com o sangue fervendo. Como é que deixa uma mulher dessas comprar um AP aqui? Quem aprovou? Quem vendeu? O corretor não verificou nada? No mesmo dia, mandei mensagem para o grupo do prédio. Boa noite, vizinhos. Vi que temos nova moradora no 204. Muito simpática, simples. Espero que ela entenda o estilo do prédio e se adapte bem às regras internas, principalmente sobre o uso de velas e barulho. Boa sorte para ela. Puro veneno, disfarçado de boas-vindas. Nos dias seguintes, passei a observar. A porta dela vivia entreaberta. O menino corria no corredor, chutando bolinha de papel. Uma vez, derrubou um copo de plástico na frente da minha porta. Outro dia, ela deixou o tênis dele secando no hall. E aquela santa, sempre visível, como se me desafiasse. Comecei a comentar com outras vizinhas, discretamente. Já viram o altarzinho no 204? Parece que ela é bem religiosa, mas eu fico preocupada com vela acesa, né? Criança em casa, vai saber. Aos poucos, a imagem dela foi virando motivo de atenção. O síndico até comentou comigo que ia rever as regras sobre objetos visíveis na área comum. Claro que era ideia minha. Eu passava pelo corredor e olhava direto para a santa, sempre com aquele sorriso de lado. E por dentro,
me remoía. Comecei a ouvir as músicas religiosas vindas do apartamento. Ave Maria, cânticos. Nada alto, mas suficientes para me dar enjoo. Aquilo virou provocação. E assim começou. Silencioso, frio, metódico, mas real. Meu incômodo virou foco. E ela ainda nem sabia com quem tinha se metido. Eu sempre acreditei que o mal começa devagar, igual um mofo escondido na parede. Primeiro você sente um cheiro estranho, depois vê uma mancha e quando percebe, já está respirando coisa podre todo dia. E para mim, a Sandra virou esse mofo no meu andar. Depois da minha visita amigável ao 204, eu voltei para casa com a certeza de que aquela mulher não ia durar muito ali. Mas o que me surpreendeu foi o tamanho da insistência dela em se fazer de boazinha. Todo dia ela tinha um bom dia na ponta da língua. Passava com aquele filho barulhento de mão dada. Sorriam, falavam com todo mundo. Começou a entregar bolinho nos andares. Fez amizade com a moça do 202, que é católica também. Claro, né? Se juntam. E eu só observando. Mas o que me deixava fora de mim era aquela santa. A imagem da Aparecida sempre acesa com uma vela, sempre visível. Bastava a porta da Sandra ficar meio aberta que lá estava ela, me encarando. Juro, parecia provocação, como se a própria imagem soubesse que me incomodava. Comecei a agir. Primeiro com comentários sutis, no grupo do condomínio. Oi, vizinhos! Alguém mais está sentindo o cheiro de vela queimada no corredor? Me preocupa, porque incêndio doméstico é mais comum do que parece. Boa noite, pessoal! Lembrando que o uso de velas acesas dentro de apartamento deve ser feito com cuidado, especialmente quando se tem crianças. Tudo com cara de utilidade pública, mas todo mundo sabia de quem eu estava falando. E ela respondia com passividade. Imagina, dona Viviane, eu apago assim que rezo. Não dura nem 5 minutos acesa. Me chamava de dona Viviane. Aquilo me dava nos nervos, como se eu fosse uma senhora idosa, caridosa, uma forma disfarçada de me fazer parecer velha e chata. E funcionava, porque tinha gente no prédio que começou a sorrir mais para ela do que para mim. Vi o rumo da coisa e comecei a ir mais fundo. Um dia, deixei um papel anônimo no elevador, escrito à mão, com uma letra falsa. Atenção, tem gente trazendo práticas religiosas suspeitas para o nosso andar. Isso é condomínio, não igreja. Vamos manter um ambiente neutro e respeitoso para todos. Grudei com fita crepe e saí. No mesmo dia, a Sandra tirou a flor do altar. No outro, sumiu a vela. Ficou só a imagem lá, mas o altar parecia menos vivo. Ela tinha sentido o recado, mas ainda resistia. E isso só aumentava minha vontade de vencer. Comecei a reparar que o filho dela deixava brinquedos no hall. Bolinha de tênis, carrinho de plástico. Uma vez tropecei num deles de propósito, fiz escândalo na frente de um vizinho e postei no grupo. Quase caí por causa de brinquedo largado no corredor. Lugar de criança é dentro de casa. Cadê os pais? No fundo, era tudo por causa da imagem. Era por ela que eu fazia tudo isso. Aquela estátua de gesso me desafiava com aquele sorriso calmo, manso, que para mim era deboche. Um domingo de manhã, passei pela porta da Sandra e ouvi um cântico vindo de dentro. Mãe Aparecida, olha por nós. Aquilo me deu ânsia. No mesmo dia, escrevi uma denúncia para o síndico dizendo que havia atividades religiosas em volume alto no andar. Mentira, mas precisava ser feito. Comecei a inventar mais. Liguei para o conselho tutelar dizendo que o filho dela vivia correndo no prédio sem supervisão. Ligação anônima, só para dar susto. Também mandei uma mensagem para uma mulher que trabalhava com ela como diarista, dizendo que era melhor se afastar porque ela estava sendo investigada por algo sério. Mentira, tudo mentira. Mas você quer saber? Eu dormia tranquila, porque na minha cabeça eu não estava só atacando a Sandra, eu estava limpando o meu espaço daquilo que me sufocava. A imagem daquela santa me deixava doente.
O jeito que ela brilhava naquele canto escuro, como se estivesse acima de todos, como se me julgasse. Uma mulher negra, coroa, de gesso com coroa dourada. Uma imagem que eles dizem que faz milagre, mas que para mim era só escudo de gente fraca. E essa fé me dava nojo. Toda vez que eu olhava, sentia uma coisa crescer dentro de mim. Algo que misturava a raiva com desprezo, com uma vontade de destruir. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia dar um jeito de tirar aquela santa dali, nem que fosse com as minhas próprias mãos. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo. Quando eu vi o caminhão da mudança parando na frente do Bloco C, naquela manhã abafada de quinta-feira, soube que era o fim da palhaçada. Sandra estava indo embora. Meu coração acelerou como se eu tivesse corrido 2 quadras. Um calor subiu do estômago até o rosto. Era a emoção de ver uma limpeza sendo feita. A justiça que ninguém teve coragem de aplicar, feita por mim. Fui até a janela da lavanderia e, por entre as frestas da persiana, vi ela lá embaixo, conversando com o motorista, dando instruções enquanto os homens carregavam sofá, caixa, colchão. Na calçada, o filho dela sentadinho em cima de uma mala vermelha, brincando com um bonequinho de plástico. A mesma mala que vi dezenas de vezes batendo na minha parede quando ela o puxava no corredor apressada. Aquela criança agora estava indo embora também. E eu agradecia mentalmente. O corredor ia voltar a ter pai. Peguei minha xícara de chá e fui andando lentamente até a varanda, fingindo que cuidava das plantas, mas na verdade observando. Um por um, os vizinhos iam percebendo a mudança. Uns lamentavam baixinho, outros apenas cochichavam entre si. A vizinha do 204 até desceu para dar um abraço na Sandra. Tive vontade de rir. Falsidade pura. Aquela mesma mulher que reclamava do cheiro de fritura na porta dela estava ali pagando de amiga. Eu fiquei na minha, porque eu sabia que a maior cena ainda estava por vir. Esperei. Esperei a Sandra subir para buscar os últimos objetos. Vi ela entrar com passos lentos, abatidos. A porta do 204 ficou entreaberta por alguns segundos. E nesse segundo, eu entendi que era o meu momento. Calcei meu chinelo, ajeitei o cabelo num coque frouxo e saí sem fazer barulho. Meu coração batia forte, mas não por medo. Era adrenalina pura. O tipo de sensação que você tem quando você chega no topo de algo planejado por semanas. Entrei no apartamento dela. Era a primeira vez que eu vi o 204 vazio. Só restavam algumas caixas amontoadas perto da parede, uma vassoura encostada na cozinha e aquele altar. A mesinha estava desmontada, mas os objetos estavam ali. A vela já gasta, o copo com flor seca, o terço de madeira e ela, a imagem da Nossa Senhora Aparecida. A santa estava envolta em plástico bolha, mas dava para ver perfeitamente o rosto pintado, os olhos serenos, a coroa dourada, encaixada dentro de uma caixa de papelão meio rasgada, junto com outras miudezas. Uma caixa largada, uma caixa esquecida. Como se tivesse sido deixada de propósito. Olhei em volta. Silêncio absoluto. Me abaixei, tirei a imagem com as mãos, ainda envolta no plástico, o rosto dela me encarando por trás da película embaçada. Ali, naquele instante, não senti raiva, senti domínio. Era como se eu tivesse vencido uma guerra espiritual, como se a presença daquela mulher, daquela fé incômoda, daquela devoção desnecessária, estivesse sendo sugada junto com a imagem que agora estava nas minhas mãos. Voltei para o meu apartamento com passos rápidos, mas controlados. Entrei, tranquei a porta, fui direto para o armário da lavanderia e escondi a santa lá dentro. Enfiei entre panos velhos e sacolas de mercado. Fechei, respirei fundo e aí preparei a segunda parte do teatro. Peguei uma caixinha vazia que eu usava para guardar correspondência antiga, enchi com um pano de prato velho só para dar peso, botei uma fita, um laço simples. Peguei a chave da porta, coloquei um sorriso nos lábios e fui até o 204. Bati com delicadeza. Sandra abriu, os olhos vermelhos, estava suada, descabelada e carregava o filho no colo. Oi, desculpa interromper, mas achei essa caixinha no hall. Devia ser sua, né?
Estendi com um sorriso meigo, falso como nota de R$3. Ela pegou. Obrigada, dona Viviane. Que pena que você vai embora, viu? Mas às vezes é o melhor. Mudança traz paz. Vai com Deus, viu? Ela apenas assentiu. Naquele momento, eu vi no rosto dela uma mistura de vergonha, dor e gratidão. Sim, ela me agradeceu. Por uma caixa vazia. E eu saí dali com a certeza de que o mundo é mesmo feito de hierarquias. Tem quem manda e tem quem obedece. Eu não precisei levantar a voz, nem bater de frente. Só precisei ser melhor estrategista. Fechei minha porta. Fui até o armário. Tirei a imagem da Nossa Senhora Aparecida e coloquei sobre a pia da lavanderia. Luz fria do teto, azulejo branco, pia de granito, a santa ali, calada, frágil. E eu a encarei por uns bons minutos. Ficou para trás, né? Falei baixinho com uma risadinha irônica. Agora você é minha. Dei as costas, mas sentia como se ela ainda estivesse olhando. E talvez estivesse mesmo. Mas naquele dia, eu não me importei. A imagem ficou 2 dias no armário da lavanderia. 2 dias ali encaixada entre pano velho, sacola plástica e garrafa de desinfetante. Toda vez que eu abria aquela porta para pegar alguma coisa, ela estava lá, me olhando por trás do plástico bolha. Aqueles olhos pintados que o povo acha que transmitem amor, para mim pareciam zombaria. Eu fingia que não via, mas ela estava lá. Até que numa noite de domingo, depois de um dia inteiro ouvindo música gospel e limpando a casa em silêncio, resolvi terminar o que comecei. Esperei o Roberto dormir. Ele sempre apaga depois do Fantástico. Peguei a imagem do armário e levei para a cozinha. Acendi só a luz fria da lavanderia. Não queria clima de vela nem emoção. Aquilo não era um ritual, era um acerto de contas. Coloquei a santa sobre a pia, tirei o plástico bolha devagar como quem desembrulha algo frágil demais. A tinta azul marinho da capa brilhava sobre a lâmpada. A coroa dourada, o manto cheio de florezinhas desenhadas à mão, tudo ainda intacto, sem nenhum arranhão. Imagem bem cuidada. Aposto que a Sandra chorou quando percebeu que te esqueceu, né? Falei, rindo sozinha. Sentei de frente para ela. Fiquei alguns segundos em silêncio e então comecei a falar, baixo, mas direto. Você sabe que eu te odeio, né? Desde o primeiro dia que vi sua cara de gesso naquele altarzinho nojento. Ela me encarava, ou eu achava que encarava. Que mania que esse povo tem de se ajoelhar para ti, como se um pedaço de pedra pintada fosse mudar a vida de alguém. Olha onde ela está agora, fugida, assustada, vencida. E você ficou comigo. Encostei os dedos no rosto da imagem. A superfície era fria, lisa, e aquilo me irritou mais ainda. Eu vi ela rezando para ti, sabia? Pedia proteção, força, paz. E o que você fez? Nada. Ela saiu daqui humilhada. E agora tá você aqui, calada, com esse rostinho manso de santa de novela. Levantei da cadeira. Fui até a área de serviço e peguei um balde velho, encardido de sabão em pó e sujeira de pano de chão. Enchi com água da torneira. A água estava escura, porque o balde já era usado, tinha cheiro de mofo. Voltei para a pia. Vamos ver se aguenta, madame. Segurei a imagem pelas laterais e mergulhei no balde com força. A água espirrou. Ficou turva, cinza. A santa afundou até a cintura, a cabeça para fora, como se estivesse pedindo ar. Acha bonito se banhar na fé dos outros? Agora vai se banhar no que presta. Água suja. Dei risada. Tanta gente diz que você apareceu no rio, pois hoje você vai afundar num balde e ninguém vai aparecer para te salvar. Caminhei em volta do balde como fera em jaula. Comecei a cuspir 3 vezes, cada cuspe mais forte que o outro. Os perdigotos bateram na testa da santa e escorreram pelo manto. Toma isso! É isso que você merece! Isso e desprezo! A água começou a fazer um barulhinho estranho, um borbulhar leve, como se algo lá dentro estivesse se mexendo. Parei, olhei, a luz da lavanderia deu uma piscada.
Achei que fosse a fiação. Abaixei e encarei o balde. A imagem estava igual, mas tinha alguma coisa no ar. Um peso, uma sensação esquisita, como se eu não estivesse mais sozinha. Mas ignorei. Peguei a imagem pelas mãos. Tirei do balde, pingando. Coloquei de volta na pia. Já tá bem lavada, né? Pronta para ir pro lixo. Lugar de gesso é entulho. Fui até o armário de ferramentas, peguei um martelo. Segurei a imagem com uma mão. Com a outra, ergui o braço. Mirei bem na cabeça da santa. Vamos ver se você sangra agora. Mas na hora de bater, o braço pesou. Pesou de um jeito estranho, como se algo segurasse por dentro. Uma dor no ombro, repentina. Uma ânsia no estômago, um enjoo seco, sem motivo. Abaixei o martelo, respirei fundo. Besteira, sussurrei. Ergui de novo. Dessa vez bati. O gesso rachou na lateral. A coroa caiu. Estilhaço na pia. Bati de novo. E de novo. Até que a imagem se partiu em 3 pedaços. O rosto, o corpo e a base. Peguei tudo com uma pá e joguei no lixo da cozinha. Misturado com o resto de comida, saco de pão velho, casca de ovo. Fechei a lixeira. Pronto. Feito. Mas na hora que desliguei a luz e fui pro quarto, senti. O ar estava diferente, mais pesado. O corredor parecia mais escuro que o normal. O abajur piscou quando liguei. Frodo, meu cachorro, ficou parado na porta, me olhando fixo, sem latir. O Roberto resmungou no sono, incomodado, como se estivesse tendo um pesadelo. E eu, pela primeira vez em muito tempo, senti medo. Mas ainda não entendi de quê. O apartamento ficou gelado depois daquela noite. Não gelado de temperatura, gelado de alma. Um frio que não vinha do ar-condicionado, nem do tempo lá fora. Era um frio de presença ausente, de peso invisível. Algo que me seguia de perto, mesmo quando eu achava que estava sozinha. Depois que eu quebrei a imagem da santa e joguei no lixo, esperei sentir alívio, vitória, silêncio. Mas foi o contrário. Começou com o Frodo, meu cachorro. O animal que sempre foi meu companheiro, meu alarme, minha alegria, parou de comer. Deitava no chão e ficava olhando para um canto da lavanderia, com os pelos eriçados. Tremia, arfava como se tivesse com febre. E eu sabia. Era ali. Era no lugar onde a santa foi quebrada. Tentei ignorar. Levei ele no veterinário. Exame nenhum deu nada. Mas o cachorro definhava. E eu sentia que a doença dele não era do corpo. Depois, vieram as noites sem dormir. Acordava com barulhos que não tinham explicação. O som de vidro quebrando, mas nada fora do lugar. Reza sussurrada, abafada como se viesse do corredor. Uma vez acordei com a televisão ligada no volume mínimo e ninguém tinha encostado no controle. A casa começou a escurecer. Mesmo com o sol lá fora, o apartamento parecia sempre nublado. A luz piscava, a parede da lavanderia começou a soltar tinta, como se estivesse úmida, mas quando o encanador veio, não achou vazamento nenhum. E então veio o baque no trabalho. Cometi um erro bobo. Esqueci de enviar um documento que era minha obrigação. Um contrato importante. A empresa levou prejuízo. Fui chamada na sala da supervisora. "Você tá bem, Viviane?" Ela perguntou. Eu respondi com a voz trêmula que sim, mas não tava. E ela sabia. Me afastaram. Uma semana depois, recebi o e-mail de desligamento. Sem choro, sem segunda chance. E o banco? Bloqueou minhas contas por movimentação suspeita. Fiquei sem cartão, sem dinheiro. A fatura do condomínio venceu. A do cartão de crédito também. O síndico mandou uma mensagem formal cobrando. As vizinhas começaram a me evitar. Ninguém mais respondia meus bom dia no elevador. A do 202 atravessou para o outro lado quando me viu no mercado. Ouvi um dos porteiros dizendo que o povo estava comentando que eu tinha ficado esquisita. Uma vizinha falou que me viu conversando sozinha na varanda. Mas o pior mesmo, foi o Roberto. Ele chegou numa noite cansado e eu comecei a reclamar da lâmpada queimada, da geladeira que estava vazia, do barulho das crianças no andar de cima. Reclamando como sempre. Ele ficou me olhando, quieto, com os olhos fundos. "O que foi agora?" perguntei. Ele respondeu calmo. "Nada, só percebi que não te reconheço mais." Aquilo me deu raiva.
Ah, então agora eu sou o problema. Ele respirou fundo, se sentou e disse com a calma de quem já decidiu: Não é de agora, Viviane. Eu te aceitei como você é há por muito tempo. Controladora, orgulhosa, difícil. Eu achava que era o seu jeito. Mas agora você tá amarga, cruel, doente. Sabe o que é pior? Você parece feliz quando os outros sofrem. E isso me dá medo. Fiquei muda. Ele se levantou, pegou uma mochila, saiu pela porta sem levar nada. E eu fiquei sozinha, com um vazio. Comecei a falar alto dentro de casa. Xingava o ar, xingava a santa quebrada, mesmo ela não estando mais ali. Falava sozinha. Dormia com a luz acesa. O silêncio da madrugada virava um castigo. E toda noite eu vi o reflexo da imagem da Aparecida nos vidros da janela, no espelho do banheiro, no azulejo da cozinha. Um dia fui até a lixeira comum do prédio para jogar o lixo. Quando levantei a tampa, os pedaços da imagem estavam lá, limpos, sem cheiro, como se ninguém tivesse tocado. Meus joelhos fraquejaram. Peguei os cacos, levei para casa, coloquei sobre a pia, me ajoelhei sem entender o que eu estava fazendo. Comecei a chorar, um choro que eu nunca tinha sentido antes. Um choro doído, do fundo. Tudo que eu era tinha virado pó. O prédio inteiro me evitava. Eu estava sem trabalho, sem dinheiro, sem marido, sem cachorro. Frodo morreu 2 dias depois que Roberto foi embora. O veterinário disse que foi infecção generalizada, mas eu sabia. Aquilo foi espiritual. O que eu fiz com aquela imagem me amaldiçoou. Mas o pior de tudo não foi o que aconteceu comigo, foi o que eu causei na vida da Sandra. A humilhação, o medo, as mentiras. Eu destruí o lar dela. Eu expulsei uma mulher de fé porque eu não suportava enxergar a bondade nos olhos dela. E agora não sobrou nada em mim, nem fé, nem orgulho, só arrependimento. Naquele apartamento vazio, onde tudo fizera sentido e agora nada fazia, o silêncio me sufocava. Eu sentia que debaixo da poeira dos móveis queimados pela ambição havia um facho de luz que eu me recusei a enxergar até agora. Tudo ruíra. Meu trabalho, meu casamento, meu cachorro, o respeito dos vizinhos, até o concreto que era o chão do corredor me ignorava. E foi aí que, em meio ao desespero, fiz algo que nunca imaginei. Voltei a rezar. Só que dessa vez, sem falsidade. Ajoelhei-me diante daquele espaço vazio onde antes estava o altar improvisado, não com um retrato velho, não com uma vela acesa só para aparecer, mas com o coração estilhaçado, pedindo socorro. Falava com Deus, era tudo quebrantado. Eu errei, eu fiz tanta maldade, eu quebrei a fé das pessoas, humilhei uma mulher por causa de uma imagem e talvez tenha quebrado a minha alma junto. Chorei até secar. Cada lágrima levava um pedaço do que restava de orgulho. No dia seguinte, de manhã cedo, com o coração em nó, fui até a igreja lá no bairro do outro lado da ponte. Já a conhecia. Uma paróquia pequena, pacata, com um banco de madeira e vitrais antigos. Entrei devagar. Meus passos ecoaram. A luz do vitral refletiu no chão. Senti vontade de correr, de virar atrás e nunca mais colocar o pé ali, mas algo me impeliu para frente. Cheguei ao confessionário. O padre Agostinho reconheceu meu rosto de longe, mas, em vez de julgamento, me ofereceu um sorriso gentil. "Você quer se confessar?" ele perguntou. A voz era calma, como água de fonte. "Sim, padre, mas não sei nem por onde começar", sussurrei. E comecei. Todas as maldades. A implicância com a fé da Sandra, as mentiras no grupo do condomínio, quando quebrei a imagem e depois, morte do Frodo, a indiferença ao silêncio dos vizinhos, o homem que amava me chamando de cruel, e tudo isso por ódio, medo, orgulho. O padre me escutou com paciência. O confessionário era apertado, mas longe do mundo. Quando terminei, engasgada: "Padre, eu mereço castigo eterno. Eu me tornei o que dizia combater." Ele respondeu com a voz mansa: "A misericórdia de Deus é infinita, Viviane. Você se arrepende de verdade? Está disposta a mudar?" "Tenho tanto medo de repetir,
disse as mãos trêmulas segurando o véu de toalha. Arrependimento verdadeiro envolve conversão. Fazer diferente pelos outros e viver humilde. Comece pedindo perdão àquela mulher que você tanto feriu. Você será livre, afirmou com firmeza consoladora. Saí dali com os olhos inchados, mas com uma leveza que não sentia há meses. Voltei para casa de ônibus, sem maquiagem, sem óculos escuros, sem máscara de orgulho. No portão, a atendente da portaria não me reconheceu. Olá, Viviane? Ela perguntou com estranhamento. Sou eu, respondi baixo. Até isso foi humilhante, mas também libertador. Fui ao mercado, comprei flores, lírios brancos, a flor da purificação, e levei ao padre depois, como gesto concreto de nova vida. No dia seguinte, conversei com o síndico. Confessei que tudo que fiz contra ela foi errado. Pedi que contactasse a Sandra e informasse que eu queria me retratar, que estava arrependida, que queria compensar de alguma forma. Mandou mensagem, hesitante, mas respondeu. Hoje cedo ela passou aqui com os filhos. Ela vai considerar sua proposta. Obrigado por avisar. Não era um perdão, mas era uma porta. No trabalho, pedi para conversar com o supervisor. Me desculpei pelo que fiz, sem culpar o sistema. Falei que passei por um período difícil, arrependida, e precisava reconstruir. Ele, com todos os olhos surpresos, me ajudou a voltar, em um cargo menor, mas com chance de reerguer. E com o tempo, lentamente, as contas começaram a se ajeitar. O banco destrancou minha conta. A geladeira voltou a encher. O apartamento, embora ainda vazio, ficou mais claro. A lâmpada deixou de piscar. O ar parou de ser escuro. A cozinha voltou a cheirar a almoço. O corredor parou de me ignorar. Na capela do prédio, coloquei um terço na pequena imagem de Nossa Senhora que ficou exposta. Era a primeira vez que me ajoelhava ali, desde o altar falso que destruí. Não pedi nada, só agradeci. Pedi força, humildade, perdão. Alguns catadores que recolhem o lixo me viram e disseram: Nossa, mulher, tá diferente. Dias antes teriam dito: Tá pior. Hoje disseram diferente. Disse: Sou sim, diferente, porque agora sabia o que era dor, arrependimento e, sobretudo, amor de Deus, que cura o que é quebrado. Hoje, minha vida não entrou totalmente nos eixos, mas está acontecendo, um passo de cada vez, e dessa vez com fé de verdade, não aquela falsa da santinha no canto, mas a fé que transforma. O ar da casa já não era mais frio, era tranquilo, claro, com cheiro de café fresco na cozinha, som de música suave e luz amena no corredor. Nada como antes, mas tão diferente do que era no fundo do poço. No entanto, aquela paz ainda carregava um peso de responsabilidade. Era hora de agir, de viver o perdão, de encerrar de vez o ciclo sombrio. E quem precisava ouvir isso era apenas uma pessoa, Sandra. Marquei de encontrá-la na praça do bairro. Escolhi um café simples e cheguei antes, tremendo de medo. Mas o medo era menor do que o desejo de me redimir. Eu queria olhos nos olhos. Ela chegou minutos depois. Tinham-se passado quase 3 meses desde a mudança. A imagem que eu tinha dela era um borrão de culpa e saudade. Vi o filho dela, agora maior, mais calmo, correndo ao seu redor com o uniforme da escola. Ela parecia menos frágil, mas inteira. Fumei um suspiro apertado. Sandra, o chamei baixinho. Obrigada por vir. Ela apenas assentiu. Eu venho por necessidade, não por orgulho. Minhas mãos tremiam como nunca. Você tem todo o direito de me odiar, de me ignorar, de me chamar de cruel. Eu fui cruel. E quero me desculpar, de verdade, por tudo que fiz. Pelas fofocas, pelas denúncias, pela humilhação. Quebrei a voz. Minha garganta enroscou. Eu confessei meus pecados com o padre e aprendi que não basta sentir o erro. É preciso pedir perdão e tentar consertar. Ela me olhou, silenciosa, com olhos fundos e medidos. Falei: eu trouxe isto para a senhora. É um terço, artesanal.
Uma forma de dizer que reconheço o que quebrei, que desejo reconstruir. Ela olhou o terço, segurou com delicadeza, fez pausa longa. Não vou mentir, foi difícil. Depois que me mudei, tive semanas sem chão, sem fé. Mas, com o tempo, encontrei a misericórdia com quem briga e não se cala. Ela me olhou firme. Já te perdoei, mas o perdão não apaga o que aconteceu. Marca. Like a scar, as pessoas dizem. Meu peito doeu, mas havia alívio também. Ela ofereceu um sorriso pequeno, verdadeiro. Pode me chamar de amiga agora? Perguntei com voz trêmula. Ela se aproximou. Talvez amiga não dá, mas pode me chamar de irmã. Colocou a mão na minha. E ali, naquela mesa de café simples, uma centelha de luz se plantou. Uma nova aliança de respeito e cura. Naquela semana, decidi fazer algo concreto, em reparação. Procurei o síndico e ofereci. Gostaria de doar parte da minha unidade para o projeto social do condomínio. Usar como centro de estudos ou biblioteca infantil. Falei com um nó na garganta. Em memória do que fiz e como sinal de transformação. Eles olharam com espanto, mas aceitaram. Com a ajuda de vizinhas que acreditaram em mim, limpei o espaço. Já vinha abandonado. Comprei livros usados, cadeiras simples, rede de descanso, tapete de entrar. Inauguramos com a imagem de Nossa Senhora Aparecida restaurada, emprestada por uma doadora anônima que ouviu minha história. A capela improvisada virou espaço de paz e cultura. E o meu nome, antes evitado nos corredores, agora estava no convite. Fui perdendo o que julguei indispensável, o emprego confortável, a varanda limpa, a tranquilidade forjada. Mas ganhei muito mais. Serenidade, propósito, generosidade. Voltei a trabalhar como voluntária em ONG de mulheres e crianças que passam por crise, com experiência de vida e fome de cura. Não foi fácil, mas cada criança que segurava minha mão lembrava-me do valor de recomeçar. Passei a ajudar no grupo da igreja, pregando não com discurso, mas com o testemunho da dor e da restauração. Meus discursos mudaram. Antes eram frios, perfeitos, agora eram falhos, humanos, mas verdadeiros. E o andar 203, que um dia foi palco de orgulho, virou símbolo de humildade. Aos poucos, as outras moradoras começaram a conversar comigo de novo, não com medo, mas com confiança. Lua nova, céu estrelado. Eu estava na varanda, tomando um chá, quando senti um vento leve passar. Olhei para a janela da lavanderia vazia, onde tudo começou. Não vi mais escuridão. Vi uma fresta de sol pálido entrando, iluminando o chão, e ouvi baixinho: aceita minha misericórdia. Era a voz da santa, na memória, no coração, na humildade reconstruída. E aceitei. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo.